A guerra na Ucrânia mudou completamente a nossa compreensão sobre conflitos modernos. Ela se tornou um verdadeiro laboratório de inovação rápida, onde a capacidade de adaptação e superação é testada todos os dias. Nesse confronto implacável, os céus passaram a ser um domínio essencial da guerra, não mais dominado por caças caríssimos, mas por enxames de drones baratos e adaptáveis. Esses veículos aéreos não tripulados viraram os olhos, ouvidos e até mesmo os punhos dos soldados em terra. Eles observam posições inimigas à distância, guiam a artilharia com precisão cirúrgica e realizam ataques decisivos com um impacto devastador. O som constante das hélices virou a trilha sonora das linhas de frente, lembrando a todos que o campo de batalha agora é tridimensional como nunca antes. Esse novo tipo de guerra não se trata de ter a tecnologia mais avançada, mas sim de um jogo de desgaste e criatividade, usando sistemas que podem ser produzidos rapidamente e lançados em grande quantidade. O conflito mostrou que 1000 drones, simples e baratos, podem ser mais eficazes do que uma única arma sofisticada que custa milhões. Isso democratizou o campo de batalha, permitindo que forças menores e mais ágeis desafiem exércitos maiores e convencionais. Soldados, engenheiros e voluntários ucranianos abraçaram esse novo paradigma com uma criatividade impressionante, transformando drones comerciais em armas e desenvolvendo seus próprios sistemas do zero, mudando para sempre a cara do combate moderno. A importância estratégica dessa guerra de drones não pode ser subestimada. Ela obrigou uma reavaliação total da doutrina militar, desde a vigilância até a ação direta. Um pequeno quadricóptero, que custa apenas algumas centenas de dólares, pode neutralizar um tanque avaliado em milhões. Essa assimetria criou um ambiente dinâmico, onde as táticas evoluem não ao longo de anos, mas em semanas ou até dias. A capacidade de inovar mais rápido que o inimigo, aprender com sucessos e fracassos e implementar novas soluções em escala se tornou a chave para sobreviver e vencer. É uma lição escrita nos céus da Ucrânia, mostrando o poder da engenhosidade humana diante de probabilidades enormes. Nesse contexto, a guerra não é travada apenas por soldados nas trincheiras, mas também por engenheiros em oficinas e programadores atrás das telas. Cada equipamento inimigo capturado é um tesouro de informações, uma chance de entender as capacidades do adversário e, mais importante, suas fraquezas. Esse ciclo de captura, análise e contra-inovação define a corrida armamentista tecnológica que acontece em tempo real. É uma competição de alto risco, onde a próxima descoberta pode mudar o equilíbrio de forças na linha de frente, fazendo a diferença entre manter uma posição e ser forçado a recuar. A história da guerra de drones da Ucrânia é uma história de resiliência, adaptação e da busca incansável por vantagem. Um dos instrumentos mais importantes no arsenal de drones da Rússia foi o Molnia. Esse drone de ataque de médio alcance não era o sistema mais avançado tecnologicamente no campo de batalha, mas sua importância vinha da filosofia de projeto simplicidade, baixo custo e eficácia em uso massivo. O Molnia foi projetado para ser um verdadeiro cavalo de batalha, uma arma descartável que podia ser enviada em ondas para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas e atingir alvos atrás das linhas de frente. Seu uso em larga escala o tornou uma ameaça constante, um perigo persistente que as forças ucranianas precisavam encontrar uma forma de combater. Entender o Molnia virou prioridade máxima, não só para abatê-lo, mas para aprender com seu projeto e transformar a força do inimigo em fraqueza. A oportunidade apareceu, como tantas vezes acontece na guerra, graças ao acaso do campo de batalha. Unidades ucranianas começaram a capturar drones Molnia, abatidos ou com defeito. Esses equipamentos capturados não eram tratados como troféus, mas sim enviados imediatamente para oficinas e laboratórios secretos, longe da linha de frente. Lá,
Equipes de engenheiros dedicados iniciavam o processo minucioso de engenharia reversa. Cada componente era cuidadosamente desmontado, da estrutura ao motor, dos sistemas de guiagem à carga explosiva. Cada placa de circuito era examinada, cada linha de código analisada. O objetivo era montar um mapa completo da arma inimiga, entender seus parâmetros operacionais, seus protocolos de comunicação e, acima de tudo, suas vulnerabilidades. Esse processo de desmontagem revelou muito sobre o pensamento estratégico russo. O Molnia era construído com componentes comerciais facilmente encontrados, mostrando claramente que foi projetado para produção rápida e em grande escala. Seus sistemas de navegação eram funcionais, mas não tinham proteções sofisticadas contra a guerra eletrônica. Sua construção era robusta, mas não otimizada para velocidade ou manobrabilidade. Esses não eram necessariamente defeitos, mas escolhas deliberadas, priorizando quantidade em vez de qualidade. A estratégia da Rússia era saturar o espaço aéreo, aceitando que muitos drones seriam perdidos, mas confiando que o suficiente chegaria ao alvo para causar dano significativo. Era uma estratégia de força bruta, um jogo de números que a Ucrânia precisava aprender a vencer. Ao estudar o Molnia cuidadosamente, os engenheiros ucranianos ganharam informações valiosas. Identificaram as frequências de rádio específicas usadas pelo drone, permitindo o desenvolvimento de técnicas de bloqueio mais eficazes. Descobriram fraquezas na estrutura que podiam ser exploradas. Mas a lição mais importante não era como derrotar o Molnia, e sim como construir algo melhor. Eles perceberam o conceito central, um drone de ataque barato e fácil de fabricar, e enxergaram seu potencial. A questão deixou de ser apenas como neutralizar a ameaça, e passou a ser como aproveitar a ideia e criar uma versão superior, capaz de ser usada contra o próprio criador. O inimigo, sem querer, tinha fornecido o modelo para sua própria derrota. Com o conhecimento profundo da arquitetura do Molnia, os engenheiros ucranianos se depararam com uma escolha crucial. Eles poderiam simplesmente fazer uma cópia direta, fabricando sua própria versão do drone russo. Essa abordagem seria mais rápida e simples, oferecendo um jeito fácil de igualar os números do inimigo. No entanto, o espírito inovador ucraniano exigia mais. Eles enxergaram uma oportunidade não só de replicar, mas de melhorar significativamente o projeto original. O objetivo não era criar um igual, mas sim construir um sucessor mais letal, mais resistente e mais eficaz. Essa filosofia marcou o início do projeto Bliskavka, um nome que significa relâmpago, simbolizando a velocidade e o impacto decisivo pretendidos. O desenvolvimento do Bliskavka foi uma verdadeira aula de reinvenção estratégica. Em vez de usar os mesmos componentes prontos do Molnia, os engenheiros ucranianos buscaram alternativas superiores. Procuraram motores mais potentes, baterias mais eficientes e microprocessadores mais avançados. Eles entenderam que até pequenas melhorias em cada peça poderiam transformar drasticamente o desempenho do sistema como um todo. A própria estrutura foi redesenhada, embora mantivesse os princípios aerodinâmicos básicos do Molnia para facilitar a fabricação, foi refinada para reduzir o arrasto e aumentar a integridade estrutural, permitindo voos mais rápidos e suportando maiores esforços em manobras de alta velocidade. A evolução mais significativa, porém, aconteceu no cérebro do drone, seus softwares e sistemas de guiagem. A equipe ucraniana escreveu códigos totalmente novos, criando um sistema de controle de voo e de mira muito mais sofisticado. Esse novo software permitiu trajetórias de voo mais complexas, tornando o Bliskavka muito mais capaz de escapar das defesas aéreas inimigas. Também foram integrados algoritmos avançados de reconhecimento de imagem, permitindo que o drone identificasse e travasse em alvos de forma autônoma, reduzindo a dependência de um operador controlando à distância. Isso tornou o Bliskavka muito mais resistente às técnicas de guerra eletrônica e bloqueio.
que eram um ponto fraco conhecido do modelo russo. O Bliskavka, portanto, não era uma cópia, mas uma resposta direta e uma afirmação poderosa. Era o resultado de pegar o conceito do inimigo, desmontá-lo até o essencial e reconstruí-lo com tecnologia superior, design mais inteligente e uma compreensão mais profunda das demandas do campo de batalha moderno. O projeto demonstrou um princípio fundamental da defesa ucraniana: a capacidade de aprender, adaptar e inovar em um ritmo que o inimigo não consegue acompanhar. O Bliskavka representou uma nova geração de armas ucranianas, nascida da necessidade da guerra, mas forjada pela engenhosidade e determinação do seu povo. Era uma arma criada não apenas para lutar, mas para vencer. As melhorias realizadas no projeto Bliskavka resultaram em um drone que se mostrou claramente superior ao Molnia em 3 áreas críticas: velocidade, precisão e confiabilidade. E olha, não foram apenas ganhos marginais. Representaram um salto significativo em capacidade, com impacto direto e profundo no campo de batalha. O primeiro grande avanço foi a velocidade. Ao integrar um motor mais potente e refinar a aerodinâmica da estrutura, o Bliskavka conseguia chegar à área do alvo muito mais rápido do que o Molnia. Esse aumento de velocidade era uma vantagem tática fundamental, pois reduzia a janela de oportunidade para os sistemas de defesa aérea russos detectarem, rastrearem e engajarem o drone, aumentando drasticamente suas chances de sobrevivência e sucesso na missão. A precisão foi o segundo pilar da superioridade do Bliskavka. O Molnia russo geralmente dependia de coordenadas de GPS relativamente básicas para navegação, o que podia ser facilmente bloqueado ou enganado, levando a alvos perdidos. Já o Bliskavka vinha equipado com um pacote de navegação muito mais avançado. Esse sistema combinava navegação inercial, mapeamento do relevo do terreno e uma orientação terminal sofisticada com reconhecimento de imagens a bordo. Isso significava que, mesmo se o sinal de GPS fosse perdido, o Bliskavka poderia continuar até o alvo, usando seus próprios sensores para identificar e atacar com precisão cirúrgica. Esse nível de precisão garantia que cada missão fosse relevante, maximizando os danos a alvos de alto valor e minimizando o desperdício de munição. Talvez a melhoria mais importante tenha sido a confiabilidade. O Molnia, construído com componentes mais baratos para facilitar a produção em massa, apresentava uma taxa de falha considerável. Alguns falhavam em pleno voo, enquanto outros eram altamente suscetíveis a interferências eletrônicas. Os engenheiros ucranianos enfrentaram esse desafio de frente. Construíram o Bliskavka com componentes de maior qualidade e blindagem eletrônica mais robusta. O software incluía protocolos avançados de verificação de erros e sistemas de segurança. O resultado foi um sistema de armas no qual os operadores podiam confiar. Quando um Bliskavka era lançado, havia uma confiança muito maior de que ele chegaria ao destino e cumpriria sua função como planejado, tornando-se um recurso mais eficiente e confiável no planejamento das missões. Essas 3 melhorias, velocidade, precisão e confiabilidade, estavam interligadas e se reforçavam mutuamente. A velocidade do Bliskavka o tornava mais confiável ao ajudar a evitar defesas. Sua precisão fazia com que cada voo confiável fosse ainda mais impactante. Essa combinação permitiu que as forças ucranianas obtivessem melhores resultados com menos drones. Podiam mirar com confiança em ativos russos críticos, como postos de comando, estações de guerra eletrônica e depósitos de suprimentos, sabendo que o Bliskavka tinha alta probabilidade de destruí-los. Essa mudança de uma estratégia de saturação para uma de precisão e eficiência deu aos comandantes ucranianos uma poderosa nova ferramenta para moldar o campo de batalha a seu favor. A introdução do drone Bliskavka na linha de frente
deu às forças ucranianas uma vantagem palpável na incansável guerra dos drones. Suas capacidades superiores rapidamente se traduziram em sucessos concretos no campo de batalha. Por exemplo, nos setores intensamente disputados ao redor de Pokrovsk, os drones Bliskavka foram fundamentais na caça e destruição de sistemas de artilharia russos. Esses canhões, escondidos bem atrás das linhas inimigas, eram responsáveis por um bombardeio constante e devastador sobre as posições ucranianas. O Molnia muitas vezes tinha dificuldades para alcançar esses alvos, devido às camadas de defesa aérea. O Bliskavka, com sua maior velocidade e navegação mais avançada, conseguia penetrar essas bolhas defensivas, entregando ataques precisos que silenciavam os canhões inimigos e salvavam inúmeras vidas ucranianas. A precisão do drone também o tornou uma arma ideal para atacar nós de comando e controle de alto valor. Em uma operação notável próxima ao eixo de Sloviansk, um Bliskavka foi usado para atacar um complexo móvel russo de guerra eletrônica. Esses sistemas são críticos para bloquear comunicações ucranianas e operações de drones, criando uma espécie de guarda-chuva protetor para as forças russas. Derrubar um desses é uma vitória enorme. O Bliskavka foi lançado e guiado até a área geral do alvo. Mesmo enquanto o complexo russo tentava bloquear seu sinal, o sistema de orientação terminal do drone assumiu o controle, identificou o veículo específico em sua biblioteca interna e executou um ataque perfeito. A explosão resultante paralisou a capacidade de guerra eletrônica russa na região por vários dias. A confiabilidade do Bliskavka também permitiu operações mais complexas e coordenadas. Os comandantes ucranianos podiam lançar múltiplos drones em ondas coordenadas, confiantes de que a grande maioria funcionaria como esperado. Isso permitiu sobrecarregar sistemas de defesa aérea mais sofisticados, como o Pantsir, saturando-os com mais alvos do que podiam lidar ao mesmo tempo. Em várias ocasiões, uma primeira onda de drones Bliskavka foi usada para destruir os radares de uma bateria de defesa aérea, abrindo caminho para uma segunda onda atacar outros alvos valiosos que agora estavam desprotegidos. Esse nível de sofisticação tática só foi possível com um sistema de armas previsível e confiável. O impacto psicológico sobre as forças russas também foi significativo. A ameaça constante de um ataque rápido, preciso e difícil de deter, criou uma atmosfera de ansiedade persistente. O som de um Bliskavka se aproximando dava pouco tempo para reagir. Isso forçou as unidades russas a se dispersarem, a mover seus equipamentos constantemente e a dedicar mais recursos a contramedidas, prejudicando seu ritmo operacional e sobrecarregando a logística. O Bliskavka era mais do que uma arma. Virou símbolo da capacidade tecnológica da Ucrânia e de sua habilidade de virar o jogo contra um inimigo numericamente superior, provando que estratégia e inovação podem superar a força bruta. A história do Bliskavka e do Molnia não é um ponto final, mas sim um capítulo dentro da guerra contínua e crescente dos drones. O campo de batalha na Ucrânia se transformou em um laboratório a céu aberto, onde um ciclo incessante de inovação, implantação e contra-inovação acontece em tempo real. Cada nova tecnologia ou tática apresentada por um lado gera imediatamente uma resposta do outro. O sucesso do Bliskavka forçou a Rússia a se adaptar. Já no início de 2026, eles começaram a modificar seus drones Molnia, mudando o papel de kamikaze para plataformas de reconhecimento, adicionando câmeras melhores e baterias mais potentes para vasculhar posições ucranianas a uma distância segura, uma resposta clara à mudança na dinâmica da guerra aérea. Essa corrida armamentista tecnológica é alimentada pelo custo surpreendentemente baixo desses sistemas. Ao contrário de caças ou tanques, que custam milhões de dólares e levam anos para serem desenvolvidos e produzidos, drones como o Molnia e o Bliskavka podem ser fabricados por alguns milhares de dólares cada.
Essa acessibilidade permite que ambos os lados os empreguem em grande escala, sustentando um conflito de alta intensidade sem quebrar suas economias. Isso cria uma guerra de escala, onde a capacidade de produzir e inovar rapidamente é tão importante quanto a sofisticação tecnológica. A barreira de entrada baixa faz com que pequenas equipes de engenheiros possam desenvolver e lançar novos projetos em questão de meses, ou até semanas. Esse ritmo acelerado de desenvolvimento é a marca registrada desse conflito. Vimos adaptações incríveis de ambos os lados. Quando a guerra eletrônica ficou intensa, operadores ucranianos inovaram usando cabos de fibra óptica para controlar drones, tornando-os imunes a bloqueios. Depois, em uma demonstração impressionante de combate entre drones, um piloto ucraniano de FPV da 81ª Brigada Aeromóvel conseguiu interceptar e destruir um Molnia russo em pleno voo, em março de 2026. Esse jogo constante de superação faz com que nenhuma vantagem dure muito tempo. Assim que um novo sistema se mostra eficaz, o inimigo já está trabalhando em uma forma de derrotá-lo, forçando o inovador original a já pensar na próxima geração. No fim das contas, essa corrida interminável pela supremacia mostra que, na guerra moderna, a capacidade de adaptação pode ser o fator mais decisivo. Não basta ter a melhor tecnologia, mas sim o ciclo de inovação mais rápido. O conflito na Ucrânia demonstrou que um exército capaz de aprender, improvisar e lançar novas soluções rapidamente pode criar vantagens que números ou tecnologias antigas simplesmente não conseguem superar. A guerra dos drones é um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana sob pressão. Um jogo de xadrez em constante evolução, jogado nos céus, onde o próximo movimento já está sendo desenhado em um laboratório longe do campo de batalha, pronto para mudar o jogo mais uma vez.